Marcelo, eu queria agradecer primeiramente sua participação aqui com a gente hoje e muito obrigado pelo seu tempo, né? Não, eu que agradeço aí a oportunidade. Perfeito. Marcelo, segundo o relatório Voz do CISO, 71% dos CISOs veem o erro humano como o principal risco de cibersegurança. Queria saber de você quais são os erros mais comuns. A gente tem, principalmente, a gente vê o envio de e-mails por engano, né? Então você tem ali, se imagina que tem dois Marcelos, né? Tem o Marcelo Bezerra e tem o Marcelo Afonso, qualquer sobrenome, aí você tem lá um contrato, você tem algum dado confidencial, você vai e você envia isso para a pessoa errada, né? Às vezes pode ser até um concorrente, pode ser assim uma informação que você vai, né, realmente você perdeu. Essa talvez seja uma das principais, né? Você tem até questão aí de falta de atenção, ainda falando de e-mail, né? Você tem aí a falta de atenção, então você recebe um e-mail, você não vê direito o texto, diz lá que é um diretor da sua empresa, você não viu direito, você vai lá, clica no link, abre um anexo, pode estar infectado, o link pode estar infectado. Esse é um problema grave também. Tem a outra também, que é por displicência, né? Assim, você tem o erro humano e você tem aquele erro, entre aspas, intencional, né? Mas falando assim até de erro mesmo, de não intencional, é também publicar informações, arquivos confidenciais numa nuvem não autorizada, ou enviar um arquivo da sua nuvem pessoal para você trabalhar de casa, e aí na sua casa o computador é compartilhado, é invadido, você perde aqueles dados, por exemplo, eles são vazados. Esses são alguns dos principais, a gente podia falar sobre senhas também, né? Mas acho que esses aí são os principais. Sim, perfeito. Outro dado aqui é que 95% dos CISOs acreditam que os funcionários compreendem seu papel dentro da segurança das empresas, né? Como que a gente pode correlacionar esses dois dados, né? Porque de um lado, 71% vem como uma fraqueza, mas mesmo assim 95% sabe que os funcionários têm consciência desse papel deles. Ou seja, os funcionários têm a consciência, mas mesmo assim não se importam? Como assim? A gente tem que ver o seguinte, né? Que a gente teve no relatório é um retrato e as perguntas elas não estavam aí encadeadas. Então a gente pega algumas coisas estranhas, né? Então, que parecem estranhas, né? Até questão também, por exemplo, você pega aqui quase a grande maioria dos CISOs brasileiros eles acham que não vão ser atacados. É uma coisa que avançou muito desde a última, né? Desde a última pesquisa. Então, realmente existe esse descasamento aí, né? Porque, obviamente, se a pessoa realmente entende, né, do seu papel, alguns erros não vão ser cometidos. Aí tem uma questão também que é o seguinte, né? Isso aí não está no nosso relatório, então a gente não pode dizer com certeza. Mas qual é o conceito, né, que os CISOs, né, específicos têm sobre o papel de segurança e como eles medem isso, né? Eles têm ferramentas, eles têm um sistema, por exemplo, um sistema que faz um tipo de simulações de segurança, ou tem algum sistema de conscientização ou de treinamento interno que possa avaliar realmente se o usuário conhece ou não. Isso aí a gente não tem, né? A gente não está no relatório, mas você pegou bem, tá? Então é uma questão aí, uma questão estranha, né? Deslocada, tá? Pois é, e como que você vê as empresas, de certo modo, mitigando esse problema, essas falhas humanas, né? Porque eu ouço muito de treinamento. Então, se 95% dos CISOs acreditam que as pessoas estão de acordo com as questões de segurança, né,
tem que aprofundar esse treinamento? Como que você identifica isso no mercado? Os treinamentos hoje, muitas empresas, elas têm realmente treinamento, tá? Muitas não têm, né? Elas têm campanhas de segurança, tá? Muito parecido com aquelas campanhas de qualidade no trabalho e tal, mas não tem realmente o treinamento. Outras empresas que a gente vê aqui, elas têm um treinamento, mas muitas vezes um treinamento genérico para todo mundo. E o treinamento não vem acompanhado de alguma prova, algum sistema de avaliação. E também você não associa, ou até porque você não consegue monitorar, alguns erros humanos com o treinamento. Tá? Por quê? Porque você vê assim, os sistemas mais modernos de treinamento, né, as empresas que têm um sistema mais avançado, elas têm algum tipo de customização, personalização, obviamente não por pessoa, mas por departamento, até porque você tem departamentos que têm acessos diferentes, ou acessos a dados confidenciais, né, de maneira diferente, né? Então, você tem o departamento de RH, tem um motivo, finanças tem outro, às vezes você tem um departamento que praticamente não tem acesso a nada, né? Então, você não tem essa personalização e você também não tem como acompanhar o seguinte, imagine que a empresa consegue acompanhar usuários que fazem clique, né, nesses e-mails, pelo URL, ou que abre anexos, né? Ou real ou simulado, e conseguisse colocar isso. Tá? Então, a maneira realmente mais eficiente é você investir nesse sistema de conscientização personalizado, tá? Você conseguir fazer uma coisa que seja até dinâmica, né? Até o ponto de você conseguir identificar o seguinte, por essas avaliações, esse grupo de usuários aqui, ele já tem um conhecimento básico, porque passou, então a gente não vai repetir mais isso. Você sabe, às vezes você está lá, cada 3 meses você tem o mesmo treinamento, o que você faz, né? Você deixa aberto o negócio e vai fazendo outra coisa, né? E vai rolando, você nem vê mais, né? Então, se conseguir você ter um sistema de avaliação, sistemas também que impedem que o usuário desse pequeno golpe, né, que exige uma interação, consiga motivar, você acaba motivando a pessoa também. Alguns têm algum esquema de premiação, né, ou aqueles esquemas de gamificação também, né, dependendo do que você acerta, não só você vai ser aprovado como melhor, vai receber algum tipo de prêmio, alguma coisa assim, algum reconhecimento, alguma coisa relacionada assim, tá? Mas é a melhor maneira, né? A outra que aí já é uma remediação, é tecnologia que você bloqueie isso, né? Então, você bloqueia que o usuário envie um arquivo por engano, existem tecnologias para isso hoje em dia, você tem tecnologia para caso o usuário faça um clique no arquivo, né? Um arquivo ele não seja infectado, ou até as próprias tecnologias de segurança de e-mail que impede que o e-mail chegue ao usuário. Mas se passar alguma coisa, que ao menos você tenha uma outra camada de proteção. Aí é remediação, né? Aí é remediação. O ideal realmente é investir em treinamento, conscientização, que seria a prevenção. Perfeito, Marcelo. Há pouco você mencionou a redução do número de CISOs preocupados com relação a sofrer um ataque, né? Por que desse número, essa melhora, de certo modo, né? O que explicaria isso? A gente conversou com alguns, né? Então você tem uma situação, algumas, né? A primeira é que a pandemia foi uma catástrofe total, né? Em termos assim de quantidade de ataques de ransomware e tal. Então você realmente teve uma melhoria muito grande, até por causa disso, dessa quantidade de ataques, e também por toda a questão do fica em casa, das empresas tendo que mover
e até reformular a sua estrutura de TI para suportar o pessoal trabalhando em casa, acabou que veio mais investimento, tá, em segurança, tá, e veio mais apoio executivo em segurança. Muitas empresas em que o executivo, o CISO, segurança, estava muito abaixo na organização, ele às vezes nem subiu hierarquicamente, mas começou a ter acesso ao conselho, ao grupo lá de executivos. Então você teve essa melhoria e isso acabou influenciando também os CISOs, né, em termos de otimismo. Olha, se tiver, né, eu tenho agora o apoio, estão me dando dinheiro, estão me dando condições para isso, então aumenta o otimismo. Tá? Então teve isso também, a gente conversou com alguns CISOs que passaram esse feedback, e também a gente tem sempre uma rotação. Então, ou seja, houve uma rotação muito grande, então muitas dessas pessoas, a gente não identifica a pessoa, identifica o cargo, né? Então muitas dessas pessoas, a gente sabe, não sei a quantidade, mas a gente sabe que eram pessoas novas na função. Então a pessoa também tem aí um otimismo maior, tá? Então a gente conta isso, tá? Eu conto esses três elementos. Agora, tem aqui aquela questão, né? Eu acredito que esse número, tá? É uma questão pessoal minha, tá? É um pouco exagerado, e aí tem aquele receio, né, dos CISOs caírem aí no excesso de confiança, né, e acaba baixando a guarda, tá? Então, é uma preocupação, conversei com isso com alguns, e realmente eles falam assim, é verdade e tal, né? Mas eu não conversei com tantos, né, com todos e tantos, mas realmente tem essa questão de não cair nisso, né? Então você não pode baixar a guarda, você tem que manter os investimentos. Perfeito, viu? Marcelo, outro dado importante também do relatório é que 97% dos CISOs já estão utilizando a IA em algum processo ali de proteção da empresa, né? Eu queria saber aonde que você vê a IA bem aplicada na cibersegurança? Ainda, na verdade, não está ainda aplicada, né? A gente não tem, sendo bem sincero, a gente não tem IA, né, ainda em aplicação. O que a gente tem é o seguinte, né? Todos os fabricantes, isso aí não é de agora, tá? Eles já fazem anos que eles estão adicionando componentes de IA nas suas soluções, tá? Ou seja, o machine learning. Machine learning existe há vários anos, não sei exatamente quando foi que começou a ser implantado. Então, todas as soluções hoje em dia, elas têm machine learning como uma questão de fundo. Então, você faz análise de arquivos, né, os sandboxes com IA, todas essas soluções que analisam questão de domínios, acesso a domínios, então você tem uma quantidade absurda, né, de dados, né, quantidade de dados, e-mails, né, então você pega e-mails, são trilhões de e-mails que você pode ter, né, por ponte aqui a gente analisa trilhões de e-mails ao ano, você não faz isso manualmente, né, então você tem que fazer isso, quantidade de arquivos, então com machine learning. Tá? Então, de certa forma, todo mundo tem IA já implantada como background. Tá? Agora, se a gente falar dos novos, né, das novas tecnologias, das inovações de IA, que estavam famosas a partir do ano passado, LLM, IA generativa, na verdade não tem ainda, né? As empresas estão lançando. A Microsoft está lançando o seu Copilot, cada um está lançando o seu. A gente tem algumas iniciativas, né? Aqui a própria Proofpoint ela tá também incorporando LLM para análise de e-mail de comportamento. A gente está colocando também para o apoio ao usuário em termos de informações, né? Que você gera a informação automaticamente. Tá? Então existe uma procura
muito grande por essas soluções LLM, a generativa, mas também isso vem integrado, né, nos produtos, mas não tem uma solução que você possa dizer, olha, isso aqui é o IA me protegendo. Tá? Até porque o IA, na verdade, né, não é mágica. Então, você pega o LLM, né? O LLM. Então, vai ser lá um mecanismo de inteligência artificial treinado para alguma coisa específica, certo? E a partir de uma grande quantidade de dados. Então, você tem, primeiro, o desafio dessa grande massa de dados, né, que vai, se ela for uma massa de dados incorreta, errada, né, o treinamento vai ser errado também, não vai ser eficiente, né? Por exemplo. Então, você tem essas questões. Então, realmente não tem uma solução de IA, mas as empresas elas estão de olho nisso. Também elas estão de olho também nos riscos que a IA representa também, né? A gente até colocou aqui também nessa parte de não sei se você ia fazer essa pergunta, mas já adiantando. Tem essa preocupação também, tá? Você teve um caso famoso, vou falar aqui porque já está público, né? De um funcionário da Samsung que publicou código confidencial no IA. Então ele queria, acho que foi códigos, mas enfim, foram informações confidenciais, né, que ele colocou lá para melhorar o seu trabalho. Imagina você tem que fazer um relatório para o chefe, um plano de negócios para o chefe, né, de alguma coisa nova que vai ser lançada. Então você coloca lá os dados todos lá no ChatGPT e fala assim, olha, gera por favor aí um relatório para mim, um plano de negócios. E está lá, né? Se alguma empresa, vamos supor que seja uma empresa, sei lá, de farmacêutica, se uma outra farmacêutica faz um plano de negócios, ele vai usar aqueles dados, tá? Então, isso aí é um grande risco de vazamento de informações confidenciais, né? Além do fato da própria IA também, ela sofistica os ataques, né? Você pega um e-mail, desses e-mails de fraude, você vai fazer um e-mail praticamente perfeito, você consegue imitar a voz, né? Se tiver aí algum, que não é difícil, né? Alguns exemplos de pessoas, né? Da voz de pessoas, você pega isso num vídeo no LinkedIn, numa entrevista e tal, você consegue fabricar um recado, né, de um executivo para o seu analista, por exemplo, autorizando transferência de dinheiro, né? Então, tem realmente uma série de riscos envolvidos aí. Perfeito, Marcelo. Eu queria agradecer a você todo o conhecimento que compartilhou comigo aqui hoje e espero revê-lo em novas entrevistas da TI Insight. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Um abraço, tchau.